Professor João Matos aqui, estamos no nosso encontro 12, vamos falar sobre materiais magnéticos e eu vou dividir esse tema em duas partes. Encontro 12, materiais magnéticos 1 e encontro 13, materiais magnéticos 2. Nesse assunto tem um conceito que é fundamental, é o conceito de campo. Ele é fundamental não só nesse assunto como na física inteira. O conceito de campo ele parece algo mágico, porque ele se refere a uma propriedade que o espaço tem. Pode ser uma força que existe ali, pode ser uma temperatura, pode ser um potencial, ou seja, uma capacidade de realizar trabalho. Se eu coloco alguma partícula que pode sentir esse campo, o campo é um conceito interessantíssimo, porque é como se fosse uma influência. Tá? É uma influência que existe ali no espaço. Agora, essa influência ela não surge magicamente, né? Embora eu tenha utilizado essa palavra, mas ela surge porque existe um ente físico que a provoca. Por exemplo, o campo gravitacional ou a influência gravitacional, ela só existe porque tem uma massa ali nos arredores. É um planeta. Um planeta ele tem massa, então ele gera uma influência em torno dele, que se chama campo gravitacional. Se eu tenho, por exemplo, uma carga parada, uma carga positiva, negativa, essa carga, que é um ente físico, gera em torno dela uma influência, que é o campo elétrico. Se eu tenho um corpo aquecido, esse corpo gera em torno dele uma série de temperaturas diferentes ali no espaço. Então eu tenho ali um campo de temperatura. Alguns campos são compostos de grandezas vetoriais, ou seja, possuem direção, sentido, magnitude, e outros são campos escalares, como o que eu disse anteriormente sobre um campo de temperatura. Então, esse assunto que a gente vai tratar hoje, propriedades magnéticas, ele tem a ver com o campo magnético, que é uma influência ou um campo que surge quando partículas elétricas estão em movimento. Então, se eu tenho partículas elétricas em movimento, surge no entorno uma influência ou um campo magnético. Essa ideia de campo, ela surge com o Michael Faraday, quando ele faz aquela experiência, com a limalha de ferro, mostrando ali a formação de linhas de força em torno de cargas. Então, ele mostrou que existia uma influência da carga elétrica em torno dela própria. Isso poderia ser descrito ali, poderia ser colocado na forma de uma figura, na forma de linhas, que depois se traduziu em linhas de campo. Agora, a pessoa que consolidou esse conceito, transformou isso em uma linguagem matemática, foi Maxwell. Realmente aquele das 4 leis de Maxwell. E nessa ocasião, é interessante que Maxwell ele ainda não tinha acesso à teoria, à álgebra vetorial que a gente tem hoje. Isso só foi consolidado depois, por volta de 1900, por Gibbs, aquele da energia livre de Gibbs. Então, ele utilizou muito dos quaternios, ele estudou quaternios, que foi, digamos assim, um objeto matemático que tinha ali propriedades vetoriais e de número complexo, que foi criado por Hamilton. Tá? Então, esse conceito de campo, ele não é tão antigo assim. Você pode pensar ali Faraday e depois Maxwell, e hoje é um conceito praticamente que você não pode abrir mão para interpretar os acontecimentos físicos, os fenômenos físicos. Então aqui a gente vai lidar com esse campo, esse campo bem característico que surge quando cargas elétricas entram em movimento. E cargas elétricas podem entrar em movimento tanto dentro de circuitos, como eu coloquei aqui nessa pequena figura, esse circuito aqui, onde eu tenho a movimentação, tá? Isso aqui é uma corrente convencional, corrente positiva, que vem se movimentando, e ao se movimentar aqui, ela cria no seu interior, no interior dessa bobina, um campo magnético. E cria também, fora da bobina aqui, um campo magnético.
Ou seja, carga elétrica em movimento cria nos seus arredores essa influência que tem suas características próprias, que é o campo magnético. E a gente pode pensar no circuito ou pode pensar no próprio átomo. O próprio átomo, né, a gente tem carga em movimento, que é o elétron se movimentando em torno do seu núcleo. Tá? Então tem aqui um elétron. Então isso daqui é como se fosse uma pequena espira. Tá? E eu tenho aqui a criação de um campo magnético. Então, a gente pensa em campo magnético, a gente tem que pensar em cargas elétricas em movimento. Tá? Aqui está ilustrado, né, justamente um elétron mais convencional, né, com aquele modelo planetário, onde eu tenho um núcleo positivo e eu tenho aqui em órbita se movimentando um elétron, ou seja, carga em movimento. Essa carga em movimento ela gera um campo magnético aqui dentro. Esse campo magnético, particularmente para esse modelo aqui do elétron, ele é chamado de dipolo magnético e é designado pela letra grega Mi. Ok? Aqui a gente tem dois tipos de movimento, né? Temos um movimento do elétron em torno do núcleo e tem um movimento de spin. O movimento de spin, embora a gente pense ele dessa maneira, como sendo o movimento do elétron em torno do seu próprio eixo, o spin ele tem, digamos assim, uma interpretação um pouco mais sofisticada, um pouco mais complexa. O spin, do ponto de vista quântico, é como se fosse uma característica intrínseca do próprio elétron. É que a gente não tem na física clássica, na física newtoniana, algo que possa descrever o spin. Então a gente costuma associar com esse movimento, né, do elétron em torno do seu próprio eixo. Ok? Mas aqui serve para uma visão um pouco mais simples do fenômeno, a gente pode pensar dessa maneira. E dentro dessa teoria também é importante o conceito de domínios magnéticos. A gente pode identificar dentro de alguns materiais volumes onde os dipolos magnéticos eles estão alinhados. Lembra, né, que eu coloquei na tela anterior o elétron, tá? E devido ao movimento do elétron em torno aqui do seu núcleo, em torno do núcleo ao qual ele pertence, surge um campo magnético. Esse campo magnético a gente chama de dipolo magnético. Então a gente consegue identificar dentro de alguns materiais o alinhamento desses dipolos magnéticos, formando aquilo que a gente denomina de domínios magnéticos. Então aqui eu posso ver um domínio magnético, ou seja, todos os dipolos estão apontados para lá. Essa seta aqui. Tá? Deixa eu limpar um pouco a figura. Tá? Então todos os dipolos magnéticos estão apontados para cá. Aqui eu posso ver um outro domínio magnético, onde os dipolos estão predominantemente apontados para baixo. Aqui, outro domínio magnético, onde os dipolos estão apontados para cá. Aqui, um outro domínio magnético. Então, eu tenho vários domínios magnéticos que eu posso representar por essas setas aqui. Aqui é um domínio magnético, aqui é um outro domínio magnético, um outro domínio magnético, domínio magnético. Nem todos os materiais apresentam esses domínios magnéticos, ok? Esses domínios magnéticos, por sua vez, eles são encontrados nos materiais chamados ferromagnéticos. E é interessante, né, que se eu colocar um material ferromagnético submetido a um campo magnético externo, esses domínios magnéticos eles começam a se movimentar, no sentido de se alinhar, criar um alinhamento com o campo magnético externo. E isso ocorre, não imediatamente, ocorre aos poucos. E para fortalecer esse fenômeno é interessante que eu aumente a intensidade do campo magnético externo. Então esses domínios eles começam a se alinhar, tá? A se alinhar com o campo magnético externo, assumindo essa configuração aqui, ok? Então, inicialmente eu tinha um material ferromagnético que não estava submetido à ação de um campo magnético externo. Esse campo magnético externo, depois a gente vai ver como é que ele é criado, tá? Então, depois que eu coloco o meu material ferromagnético, ou seja, com a presença desses domínios, sob a influência desse campo magnético externo, esses domínios magnéticos, eles começam a se movimentar. E depois de um certo tempo, eles estão todos alinhados assim. Entre os materiais ferromagnéticos, a gente tem o ferro, o níquel, o cobalto e por aí vai, ok? Bem, existe uma temperatura chamada temperatura de Curie, em homenagem a Marie Curie, ao casal Curie, que ela determina quando o material ferromagnético
ele perde o alinhamento adquirido quando submetido à ação de um campo magnético externo. Coloquei uma pequena definição aqui. Vamos ler. A temperatura de Curie, DC, é o ponto em que o material ferromagnético, como o ferro, perde suas propriedades magnéticas. Então, abaixo dessa temperatura, os átomos do material se alinham em uma estrutura ordenada, formando os domínios magnéticos que conferem magnetismo ao material. O material ele passa a se comportar como se fosse um ímã. Depois de submetido ao efeito, né, do campo magnético externo e esse alinhamento ocorrer, depois que eu retiro o campo magnético, tem um campo magnético remanescente que fica no material e ele passa a atuar como um ímã, ok? Porém, se eu submeto esse material a uma determinada temperatura, essa magnetização ela se perde, ela não ocorre. Foi o que eu escrevi aqui, ó. Quando a temperatura atinge ou ultrapassa o ponto de Curie, essa ordem se desfaz devido à agitação térmica e o material se torna paramagnético, ou seja, perde seu magnetismo permanente. Cada material tem uma temperatura de Curie específica. Para o ferro, o cobalto e o níquel, e o Fe3O4, esse óxido de ferro, os respectivos valores são 768, 1120, 335 e 585 graus Celsius. Então era de se esperar, né? Se eu pego material ferromagnético, onde já existem esses domínios magnéticos, eu faço a inserção desse material em um campo magnético externo. Esses domínios, eles se alinham, tá? Mas eles vão perder esse alinhamento se eu provoco uma grande agitação da rede cristalina do material, voltando a ser, digamos assim, um material desmagnetizado ou com uma magnetização muito fraca, ok? Então, isso daqui é um conceito interessante dentro dessa teoria, a temperatura de Curie. E existem outros tipos de materiais também. Existe material que a gente chama de material paramagnético. Material paramagnético, ele não possui domínios magnéticos, como o ferromagnético. Porém, ao ser submetido à ação de um campo magnético externo, ele apresenta uma magnetização fraca, uma fraca formação de campo magnético no seu interior. Coloquei uma definição completa aqui, ó. Material paramagnético é aquele que apresenta uma fraca capacidade de magnetização, não sendo capaz de mantê-la na ausência de um campo magnético externo. Então, o ferromagnético não. Depois que você submete ele a um campo magnético externo, os domínios se alinham, você pode tirar o campo magnético externo, que a magnetização permanece. O paramagnético não. Além de não apresentar, né, quando submetido à ação do campo externo, uma magnetização considerável, depois que você tira o campo externo, essa magnetização ela desaparece. Entre os materiais paramagnéticos, a gente tem alumínio, platina e alguns sais metálicos, ok? E a outra definição, né, para fechar essa definição aí, essa classificação de materiais, é o material diamagnético. O material diamagnético ele se assemelha ao paramagnético, porém ele tem essa sutileza. Quando submetido a um campo magnético externo, ele apresenta um campo magnético fraco, porém contrário ao campo magnético externo. Esse campo magnético contrário ele também desaparece, né, como no caso do paramagnético, depois que o campo magnético externo ele cessa. Tá? Mas é um material diamagnético. Ele não possui, assim como o material paramagnético, os domínios magnéticos. Tá? Então, o único que possui esses domínios magnéticos é o ferromagnético e tem também um caso particular lá que é o ferrimagnético. Tá? Mas a gente não vai se aprofundar em outras denominações, ok? A gente tem que falar também sobre o conceito de campo magnético. O campo magnético, como é que a gente cria essa influência? A gente já falou anteriormente que essa influência é criada por carga em movimento. Então pode ser um circuito, né, com uma espiral, onde eu tenho ali cargas em movimento. Porém, eu tenho o estímulo, né, que é a criação desse campo magnético. Porém, todo o meio altera o campo magnético criado por algum aparato. O que a gente cria, tá, é um campo magnético. Porém, ele tem que ser criado em algum meio. E esse meio, seja lá qual for, inclusive o vácuo, ele altera esse campo magnético criado. Então, eu coloquei uma figura aqui, uma abstração matemática, tá? E digamos que fosse possível ter um nada, mas é um nada mesmo, um nada hipotético. O campo magnético criado, né, nesse nada hipotético
seria o H. Né? Aí você poderia me falar, pô, mas o vácuo é o nada. Não, o vácuo, ele é uma abstração. O vácuo clássico, né, a ausência de matéria, é uma abstração. O conceito mais recente é de vácuo quântico. Ou seja, você sempre tem alguma coisa. Você tem, digamos, as flutuações quânticas, né, que são criadas lá pelo surgimento e aniquilamento, desaparecimento das partículas virtuais. Ou seja, tem um conceito um pouco mais também sofisticado sobre vácuo. Então, quando a gente fala vácuo, sempre tem alguma coisa ali. E essa alguma coisa, quando você a estimula através de um campo magnético, esse meio, essa alguma coisa, pode ser o vácuo, pode ser qualquer outro meio, modifica o campo magnético. E essa forma como o campo, né, é modificado depende de um parâmetro chamado permeabilidade magnética do meio. Ou seja, é como esse meio permite que o campo magnético criado o atravesse, né, alguma coisa nesse sentido. Então, se eu não tivesse nada, né, o nada, esse nada hipotético, ele pode ser até o vácuo clássico, a ausência de tudo, que eu falei já, né, que esse conceito ele está ultrapassado. O conceito mais atual é de vácuo quântico, sempre tem alguma coisa. Então, se não houvesse nada mesmo, que é uma abstração, o campo magnético criado ele não seria modificado. E a gente chama esse campo magnético de H. Mas sempre tem alguma coisa. Quando eu falo sempre tem alguma coisa, é o vácuo normal, né? Ou o vácuo quântico, se você preferir. E esse vácuo ele vai modificar o campo magnético criado. E a gente cria uma relação de igualdade entre H e o B0, que é o campo magnético já modificado pelo vácuo, através dessa constante aqui, ó, μ0, que é chamado de permeabilidade do vácuo. Tá? Permeabilidade do vácuo. Então, isso daqui, ó, você pode entender como sendo o estímulo dado ao meio. Tá? E o meio modifica esse estímulo, o transformando em B, né, que você pode imaginar, por exemplo, como sendo um campo induzido ali naquele meio. E para fazer a igualdade entre os dois, a gente chama aqui a constante μ0, que é a permeabilidade magnética no vácuo. Então, eu coloquei um pequeno texto aqui, vamos ler. Tá? A figura acima representa esquematicamente um aparato produtor de campo magnético, H, que é o que vai causar o estímulo, tá? Conforme eu disse. Em A, no interior do aparato, há um nada hipotético, um meio que se permite ser permeado por um campo magnético sem alterá-lo. Isso aqui é uma abstração, seria aquele vácuo clássico, a ausência de tudo. Né? E o campo magnético seria apenas H. Tá? Isso aqui é medido em ampere por metro elevado a menos 1. Porém, em B, temos no interior do equipamento o vácuo, que possui como propriedade intrínseca a capacidade de modificar o campo H, como qualquer meio, segundo a constante μ0. E a unidade é Henry por metro, tá? Denominada permeabilidade magnética do vácuo, apresentando o campo magnético. Então, né, esse conceito ele é sutil, mas a gente tem que manter ele em mente, né, para poder entender toda a teoria, ok? Nesse contexto, então, a gente pode inserir no campo B0, que é o campo já provocado, né, pelo campo H. A gente pode pensar o campo H como sendo o estímulo e o campo B0 como sendo a consequência desse estímulo, conforme eu havia explicado antes. Então a gente pode inserir no campo B0 um material ferromagnético, material que possui domínios magnéticos. Paulatinamente, esses domínios magnéticos eles vão se reorientando até apresentarem um alinhamento com o campo B0. Então, esse alinhamento dos campos magnéticos, ou seja, o campo magnético B0 e o campo magnético que se forma dentro do material através do alinhamento dos domínios magnéticos, origina um campo magnético mais forte, que a gente pode chamar de campo magnético resultante. Então, a gente pode equacionar isso. Então, essa figura aqui meio que ilustra essa ideia que eu acabei de falar. Ó, aqui, ó. Aqui são os domínios magnéticos de um material ferromagnético que foi inserido em um campo magnético B0. Lembre-se que esse campo magnético B0 ele é uma consequência do estímulo que é um campo magnético H. E eles estão relacionados através da permeabilidade magnética do vácuo.
Porém, ao inserir esse material ferromagnético no campo B0, o que acontece? Esses domínios magnéticos eles começam a reagir a esse estímulo, eles começam a se reorientar, de tal forma que no final nós temos algo semelhante a isso. Nós temos um campo magnético aqui dentro, que é o campo magnético do material já magnetizado, digamos assim, e permeando isso aí tudo a gente tem o B0. Então nós temos um somatório de campos magnéticos aí. O campo magnético BM e o campo magnético B0. Os dois se somam para originar um campo magnético aqui. É um campo magnético resultante. Esse campo magnético, depois a gente vai ver, ele recebe alguns nomes específicos, mas a gente pode se referir a ele como campo magnético, simplesmente. Tá? O campo magnético BM, que surge através da reorientação dos domínios magnéticos, ele pode ser relacionado ao campo magnético B0, que foi o campo magnético que o provocou, através desse parâmetro aqui, ó, denominado suscetibilidade magnética, que indica o quanto o material é suscetível, ou seja, se deixa afetar pelo campo magnético B0. Essa letra grega é a letra grega Chi. Então está escrito aqui, ó, a constante é chamada de suscetibilidade magnética do material. BM se somará ao campo B0, fornecendo um campo total B. Então, o campo total que nós temos, esse campo aqui, ó, B, ele é a soma dos campos magnéticos BM e B0. Lembrando que BM é o campo magnético que se forma através da reorientação dos domínios magnéticos. E o B0 é o campo magnético que a gente tem anteriormente. É o campo magnético que se forma no vácuo. Podemos, então, formar aqui essa igualdade, né, que eu falei, B igual a BM mais B0, e a gente pode equacionar isso, a gente pode arranjar, a gente pode, digamos assim, combinar os parâmetros que vimos até agora. Tá? A gente pode escrever assim, ó, B é igual a BM mais B0, ou seja, a igualdade anteriormente descrita. Esse B, o campo magnético resultante, a gente pode escrever em função da permeabilidade magnética do meio que a gente colocou ali, ou seja, do corpo, melhor dizendo, que a gente inseriu em B0. A gente sempre relaciona H com o meio o meio que ele altera através da permeabilidade magnética. Então, H é o estímulo, é o que provoca tudo. Tá? Então, se ele deforma, se ele modifica o vácuo, a gente utiliza, né, o parâmetro, né, μ0 para relacionar o H com o campo magnético B0, que se forma no vácuo. Se H se manifesta, né, altera, digamos assim, a condição de um material ferromagnético e se manifesta dentro desse material um campo B, a gente relaciona H com B através da permeabilidade magnética do material ferromagnético que a gente está querendo manipular, que a gente está querendo analisar naquele momento. Então, a permeabilidade magnética é um parâmetro que relaciona H com algum campo magnético que se manifesta no meio. Se eu tenho vácuo, então essa permeabilidade é a permeabilidade magnética do vácuo e ali surge o B0. Se eu tenho material ferromagnético inserido ali, eu tenho o H, continuo tendo o H, mas o campo magnético que se origina no interior do material é o B, é o campo magnético total, digamos assim, oriundo ali da magnetização dos domínios magnéticos e do próprio B0, né, que permeia esse corpo. Então, para relacionar o H com o B, eu utilizo a permeabilidade magnética desse corpo que eu inseri, né, em B0. Então, eu posso escrever assim, ó, no lugar do B, tá, eu posso escrever μH. No lugar do BM, eu posso escrever suscetibilidade magnética do meio, que multiplica B0, como a gente viu na tela anterior. No lugar do B0, eu posso escrever μ0H. Bem, no lugar do B0 aqui também, eu posso escrever novamente μ0H. Então, no final, né, eu vou ter alguma coisa assim, ó, μH, que μ0H, μ0H. Então, H aparece várias vezes aqui,
eu posso cortar, tá? Ficando assim, ó, Mi é igual a QM, né? Ou seja, a suscetibilidade magnética do material, essa letra grega eu já falei é o Ki, Mi0 mais Mi0. Então vou colocar Mi0 em evidência. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Mi é igual a Mi0 que multiplica QM mais 1. Tá? E esse Mi0 eu vou passar para o outro lado dividindo, originando essa expressão aqui, ó. Tá? Então, essa razão, Mi sobre Mi0, ou seja, a permeabilidade magnética do material ferromagnético que eu estou lidando sobre a permeabilidade magnética do vácuo, a gente chama de permeabilidade magnética relativa, que é igual a QM, ou seja, suscetibilidade magnética do material, mais 1. Ok? Então aqui a gente tem várias expressões para poder manipular essa teoria. Tá? Vamos utilizar principalmente essa expressão aqui, ó, que relaciona a permeabilidade magnética relativa do material e a sua suscetibilidade magnética. E vamos utilizar também muito essa aqui, ó, do campo magnético resultante, ou seja, aquilo que se manifesta no interior do material depois que ele é imerso em um campo magnético B0. E esse B0, por sua vez, é provocado por um campo magnético H. Ok? Então aqui eu tenho uma tabela com alguns valores típicos de suscetibilidade magnética, que a gente vai até utilizar nos próximos exercícios. E tem valores típicos aqui, principalmente no que se refere à ordem de grandeza, e se é negativo ou positivo. Os materiais diamagnéticos, eles possuem suscetibilidades magnéticas em módulo muito pequena. A gente pode perceber aqui, ó. A gente pode perceber aqui, ó. Em módulo, isso daqui, ó, 10 elevado a menos 10, 10 elevado a menos 6, ou seja, são todos, ó, diamagnéticos, tá? Diamagnéticos, diamagnéticos. Então, a suscetibilidade magnética em módulo é muito pequena. E, além disso, possui um sinal negativo na frente. Então, são valores típicos de materiais diamagnéticos. Quando eu tenho material paramagnético, a suscetibilidade ela é positiva, porém a ordem de grandeza é semelhante à suscetibilidade magnética de um material diamagnético. Aqui, ó, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 6, mas é tudo positivo. Então, isso aqui é paramagnético, paramagnético. Já os materiais ferromagnéticos possuem a suscetibilidade magnética positiva e uma outra ordem de grandeza. Eu já não tenho 10 elevado a menos alguma coisa, e sim 10 elevado a mais alguma coisa. Conforme a gente pode ver aqui, ó. Aqui, ó. 10 elevado a mais 2, 10 elevado a mais 5, 10 elevado a mais 3, e por aí vai. Tá? A gente vai utilizar essa informação para resolver alguns exercícios mais adiante. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Uma bobina de fio com 0,20 metros de comprimento e 200 espiras transporta uma corrente de 10 amperes. Qual é o módulo da intensidade do campo magnético H? Que é aquele campo magnético que vai provocar todo o restante. É o estímulo de tudo isso. Tá? E aqui tem uma observação para você utilizar essa expressão. Cadê? A minha caneta está aqui. Essa expressão aqui, ó. H é igual a NI L. N é o número de espiras, tá? O número de voltas da minha bobina. O I é a corrente que passa no circuito e L é o comprimento dessa bobina. Calcule a densidade de fluxo B. Esse campo, né, que se cria o campo resultante, também é chamado de densidade de fluxo. Ok? Se a bobina estiver no vácuo, calcule a densidade de fluxo, que também é chamado de campo induzido, mas a gente pode chamar simplesmente de campo magnético resultante, tá? Após a inserção de uma barra de titânio posicionada dentro da bobina. A suscetibilidade do titânio é 1,81, que multiplica 10 elevado a 4. E fala aqui, para calcular o módulo da magnetização. Tá? Então tem aqui, só julgando o valor da suscetibilidade, eu vejo, né, que esse material aqui, consultando a tabela anterior, é um material paramagnético, tá? E ele vai alterar muito pouco o campo elétrico estabelecido, né, o campo magnético, melhor dizendo, estabelecido dentro dessa bobina. O B0 vai ser acrescido, né, de uma coisa muito pequena, porque esse é um material paramagnético e ele não altera muito, né, a situação aí no interior da bobina. Então vamos calcular esses valores. Tá? Aqui,
Então, o campo magnético H a gente calcula assim, ó, Ni sobre L. Então, o número, né, de espiras, ele falou aqui, ó, 200 espiras. O número de espiras é igual a 200, tá? A corrente é de 10 amperes e o comprimento dessa bobina é de 0,20 metros. Então, fazendo esses cálculos aí, a gente tem que esse campo magnético, tá, é de 10.000 amperes por metro elevado a menos 1, ok? Então, esse campo magnético é o que vai motivar tudo, tá? Ele que vai ocasionar todos os efeitos magnéticos que vão ocorrer agora. Ele vai criar um B0 no vácuo, e esse B0 no vácuo, ele vai modificar o campo magnético dentro do material que a gente vai inserir dentro de B0. Então, né, a gente encara esse H como o estímulo de todo o fenômeno. Bem, calcule a densidade de fluxo B se a bobina estiver no vácuo. Bem, se ela está no vácuo, então eu tenho B0. E B0 a gente sabe, né, que se relaciona com H através da permeabilidade magnética. A permeabilidade magnética no vácuo é 4π que multiplica 10 elevado a menos 7. E o H a gente já calculou anteriormente, é igual a 10.000. Fazendo essas contas aqui, considerando um valor de π aproximado, 3,1416, a gente tem 12,57 que multiplica 10 elevado a menos 3 Tesla. Tá? Essa daqui é a unidade que a gente vai utilizar para esse campo magnético aqui, ou densidade de fluxo, tá? Como algumas literaturas denominam esse campo magnético. O item C. Calcule a densidade de fluxo, né, ou campo induzido, após a inserção de uma barra de titânio posicionada dentro da bobina. A suscetibilidade do titânio é 1,81 que multiplica 10 elevado a menos 4. Então, a gente sabe que o campo que vai surgir dentro desse material é um somatório. É um somatório do campo que surge depois do material ser magnetizado, ou seja, os dipolos dos átomos, né, têm um alinhamento, mas conforme a gente analisou antes, esse é um material paramagnético, pelo valor típico baixo de suscetibilidade, é baixo e é positivo. Então, esse é um material paramagnético. Então, esse campo decorrente da magnetização do material, ele vai ser muito pequeno, é o Bm. E permeando esse material paramagnético, temos o B0, que é o campo magnético no vácuo. Então, a gente pode escrever isso, né, em função dos parâmetros anteriores, ou seja, B é igual a Qm, a suscetibilidade magnética do material, que multiplica B0 mais μ0H. Bem, aqui basta então a gente substituir os valores, né, para obter que B, o campo magnético induzido, né, dentro desse material, ou campo magnético total, é igual a 12,57 vezes 10 elevado a menos 3. Bem, isso indica praticamente, né, que a presença do titânio não alterou nada, né, o campo que ali já existia. O campo que já existia era um campo magnético B0, do vácuo. E a gente vê aqui, pelo menos com essa precisão que a gente calculou, não teve nenhum tipo de alteração. E a gente pede aqui para calcular também, no item D, o módulo da magnetização M. A magnetização ela é definida, né, como a suscetibilidade magnética que multiplica H. Então a gente pega aqui a suscetibilidade magnética do meio, 1,81 vezes 10 elevado a menos 4, e multiplica por 10.000. Isso daqui é igual a 1,81 ampere metro. Ok?